Você acabou de comprar uma aquarela ou tem muito interesse em começar e quer saber como funciona todo o processo de pintura dessa tinta? Bom, antes de tudo, vamos precisar de outros materiais auxiliares para conseguir dar uma pincelada. E calma, que neste vídeo aqui eu dou os principais materiais mais em conta no mercado no momento, sem gastar muito, tudo listadinho e bonitinho. E após ter todos esses materiais, vamos desenhar! Olá, artista! Eu sou o Reed e hoje eu vou explicar passo a passo o primeiro contato com a aquarela, mostrando os bastidores que eu não mostro como normalmente nos meus vídeos, porque é uma parte um pouco mais chata de ficar molhando o pincel, colocando a tinta, enxugando, etc. Mas eu vou mostrar aqui nesse desenho para vocês terem uma noção mais ou menos de como é esse processo, né? Porque quando a gente começa, principalmente na aquarela, a gente não tem nenhum primeiro contato, nunca viu também pessoalmente alguém desenhando com aquarela, fica com muitas dúvidas, fica se perguntando se está fazendo certo, se é aquilo mesmo. Então eu vou mostrar explicando o mais detalhadamente que eu consegui aqui, beleza? Então aqui eu vou explicar, aqui estão todos os materiais basicamente que eu falo naquele vídeo dos materiais iniciais de uma aquarela. Então aqui eu vou começar a utilizar esse pincel tamanho médio, para não ser nem ser muito grande, nem ser muito fino, beleza? E aqui ele tá seco, beleza? Aqui eu vou utilizar esse aquarela em pastilhas, não muda tanto com a bisnaga, vai ser praticamente o mesmo procedimento. A única diferença é que quando eu for pegar a tinta aqui, a bisnaga vai estar aqui no godê, pra gente misturar aí. A gente aqui também com a pastilha vai precisar do godê também para dar uma misturadinha melhor na tinta, beleza? Então, para ativar a tinta aquarela, a gente vai precisar da água. Então, a água e o pano são materiais fundamentais, indispensáveis para a aquarela, porque tanto a água, que precisa de muita ou pouca quantidade, a gente também vai ter o pano para auxiliar a tirar a água do pincel. Então, a gente sempre vai trabalhar esses dois bem próximos, para questão de praticidade mesmo, para quando molhar aqui, etc, para limpar. Tem gente que trabalha com dois potes de água, um para limpar, outro para misturar, mas aqui vou utilizar só um para ser mais simples. A gente não vai fazer nenhum desenho específico aqui, beleza? O primeiro contato, a gente precisa conhecer o nosso material, não dominar, porque dominar a gente vai com o tempo, com os desenhos mesmo, mas a gente precisa conhecer como que ele se comporta no papel, e também o seu tipo de aquarela, porque dependendo da sua aquarela, o valor que você paga influencia diretamente na sua qualidade. Então você precisa conhecer como é a sua aquarela. A minha aqui é da Pentel, ele era de bisnaga, mas eu coloquei aqui nessas pastilhas, ele ficou de pastilha porque ele seca e você consegue reativar ele, não perde nenhuma propriedade, consegue reativar com a água tranquilamente. Beleza? Estou falando isso aqui não é para divulgar, mas é só para ter uma noção. Então, vamos começar. Então, a gente vai precisar primeiro umedecer o nosso pincel. Ele está aqui totalmente seco. Se a gente não vai acontecer nada, também a gente não pode passar diretamente. Às vezes ele pode ter alguma sujeira, uma poeira, alguma imperfeição aqui. Então, primeiro a gente vai umedecer ele. Bem tranquilo, só dá uma chacoalhadinha aqui para a água entrar certinho aqui na cera, uniformemente. Depois a gente tira o excesso, dá uma lançadinha e limpa aqui no pano. Pronto, ele já está umedecido. A gente pode fazer esse processo repetidas vezes. Às vezes pode ser que também tenha alguma tinta restante aqui de outro trabalho. Então a gente primeiro faz esse processo de limpeza para estar tudo ok. Não precisa ficar lavando com detergente ou etc. Eu sempre utilizei água para limpar, para fazer essa limpeza. Eu também fico com receio porque o detergente é meio forte assim, então pode prejudicar as cerdas. Então só a água mesmo tá tranquilo, beleza? Para tinta. Então aqui, como é de pastilha, a gente tirou esse excesso aqui, mas aqui a gente vai pegar um pouco mais agora, só uma mergulhada aqui, e vamos colocar aqui na pastilha e vamos levemente meio que fazer uma massagem aqui na pastilha para ele soltar a tinta. Mas você vai perceber que vai estar muito concentrada essa tinta, porque tem pouca água. Como a gente vai fazer para diluir um pouco mais isso?
A gente pode molhar diretamente, você percebe que já tem um pouquinho de tinta aqui na ponta do pincel, e a gente pode molhar aqui na água, e em vez de misturar ali, porque ali, se a gente for misturar aqui na pastilha, vai pegar mais pigmento, vai ficar mais forte essa cor. Então, como a gente quer deixar um pouco mais fraca, a gente vai aqui no godê e vai começar a ficar misturando essa tinta do pincel mesmo aqui no godê. E ele vai pegar uma cor mais uniforme, não vai ficar tão aguado uma parte e uma outra parte mais forte. E a gente faz uma mistura aqui para ficar mais homogêneo, beleza? Aí, então, se a gente quiser enfraquecer mais, a gente vem, pega a água e coloca aqui. Joga direto aqui no godê para misturar. E ele vai ficar mais fraco. Você vai ver que ele fica também mais aguado. E se a gente quiser aumentar a tonalidade, a gente vem aqui, pega essa tinta que se formou aqui em cima da pastilha. Ele está bem concentrado e já joga aqui e dá aquela misturada para dar aquela uniformidade. Feito isso, lembrando que a tinta sempre tem que estar uniforme para não criar nenhuma surpresa indesejável, porque a aquarela já é uma tinta bem livre, ela não é igual uma caneta, um marcador que você sempre vai passar, ele vai sempre ser aquela tonalidade, aquela cor, aquela pigmentação. A aquarela sempre vai ter uma variedade. Beleza, então o primeiro passo para quem nunca começou com aquarela é fazer várias pinceladas na folha mesmo. Não tenha dó de ficar gastando folha, também porque o pincel ele é um pouco diferente, o formato dele, então para você se familiarizar, então eu aconselho dar algumas pinceladas assim no papel, bem livres mesmo. Faça pinceladas inteiras, ou seja, únicas assim, como se fosse um corte. Não fica fazendo aquele tipo igual a gente vai desenhar, às vezes faz assim, ó, fica fazendo assim. Não que seja errado, mas você não vai aprender muita coisa assim, você não vai ver muita coisa. Igual esse pincel ele tem uma ponta bem fina, então eu consigo fazer traços bem finos. Ou também se eu apertar mais, traços bem mais grossos. Aqui, dependendo da serra, do tamanho, ele vai acumular, tipo fazer uma reserva de tinta e vai soltando aos poucos. Quanto maior, mais reserva. Quanto menor, menos reserva. Isso também influencia na hora de pintar, porque quando a gente vai pegar aqui, a gente percebe que já acabou a tinta aqui. Então a gente vai ter que produzir mais naquele mesmo processo. E às vezes, muitas vezes, na verdade, não é aquela tonalidade que a gente quer. Ainda mais que a gente está usando só uma cor. Se a gente começar a misturar as cores, aí que o negócio complica. Beleza, então o primeiro passo é ficar fazendo essas várias pinceladas, pode ser várias direções, formatos também. Você vai ver que o círculo é mais difícil de fazer, porque ele varia mais a espessura do pincel. Depois que a gente deu uma praticadinha aqui, a gente vai começar a preencher. Um preenchimento mais de leve assim, ó. Aí sim a gente já vai ver como é a tonalidade da nossa tinta aquarela. Beleza? Então esse processo aqui de ficar misturando, ele você tem que acostumar, porque ele vai ser sempre, em todas as vezes que você fizer. Qualquer coisa de aquarela, você tem que fazer esse processo. Aqui eu não vou ensinar as técnicas, vou deixar para um outro vídeo. Algumas técnicas para a gente treinar a aquarela. Beleza? Senão esse vídeo vai ficar muito comprido. E não é o foco. Aqui a gente também pode começar a pintar algumas formas mais simples. Não precisa ser já uma pessoa, um cenário, árvore, etc. A gente pode começar a desenhar em formato simples. Por que isso? Porque a gente começa a controlar melhor o pincel. Não sei se vocês já pintaram com lápis de cor, mas quando a gente pintava, às vezes ficava borrava, saia fora da linha. Aquilo com a prática vai ficando mais comum e mais fácil. A mesma coisa que é com o pincel. Então, com um formato simples, a gente vai começando
a pegar, para não borrar esses desenhos. E como a gente está começando, então a gente começa com forma simples. E depois, conforme a gente vai pegando a prática, fica vendo que está muito fácil, a gente vai avançando, desenhando objetos mais complexos, depois animais, cenários, pessoas, roupas, etc. E assim vai. Beleza? E eu vou deixar um exercício aqui, que é este daqui, ó. Então aqui eu fiz um quadrado com a tinta nanquim de 5 por 5 centímetros. Eu aconselho a fazer isso com todas as cores que você tiver. Então se o seu estojo é de 12, de 24, de 48, faça com todas as cores. Pode ser uma do lado da outra, como se fosse uma malha quadriculada assim. Eu só fiz aqui para representar rapidinho. Então como que a gente vai fazer esse exercício bem rápido? A gente vai precisar meio que calcular mais ou menos quanto de água a gente vai precisar para pintar, preencher todo esse espaço. Então é um exercício, não se preocupe de acertar ou errar de primeira. A gente vai fazer com todas as cores praticamente. Então a gente vai meio que calcular aqui quanto de água a gente vai precisar mais ou menos para preencher todo esse espaço. Então aqui eu peguei aqui para ter uma base, 2 pinceladas aqui. Tá bem concentrado, mas então vou colocar mais água aqui. Aí eu acho que já com essa quantidade eu já vou conseguir preencher, ainda vai sobrar um pouco. Aquarela é uma tinta muito econômica, ela rende demais. Com uma gotinha, com uma pincelada você já consegue preencher muitos espaços. Então já preencher, lembrando sempre de não borrar, não sair fora dessa linha e ser o mais uniforme possível, beleza? Eu já fazer isso com todas as cores, porque também já vai ser uma palheta para você se guiar na hora de pintar, de fazer o desenho mesmo. Ó, aqui já caiu uma gotinha fora do quadrado, isso é muito bom, porque eu vou mostrar como arrumar esses borrão, porque a aquarela não é uma tinta permanente. Você consegue, só colocando água, tirar totalmente ela. Então, já fazer isso com todas as cores. Então, nesse borrão aqui, eu vou limpar o pincel, tirar toda a tinta azul. Então, algumas vezes fazendo isso, ele já está limpo. Beleza? Sempre de leve, pincel não usa força. Você vai estragar a folha e o pincel se você ficar usando força. É sempre de leve. Então aqui, ele só está umedecido. Então, eu vou pegar um pouquinho de água, vai jogar aqui por cima. E vai passar algumas vezes limpando ele e o pincel. Aí se você tiver um pano, pode passar por cima, um pano, um papel, qualquer coisa, para tirar o excesso de água que ficou em cima. Beleza? Então esse é o primeiro passo, o primeiro contato com a aquarela. Qualquer dúvida pode comentar aqui nos comentários. Ele foi bem introdutório, bem para ter uma noção mais ou menos de como que é esse processo da água, o pano, a tinta, o godê, a folha, o pincel e etc. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, te agregado alguma coisa. Então eu vou ficando por aqui e falou!